Olá, meu prezado amigo, minha prezada amiga. É realmente um grande privilégio estar aqui na Novo Tempo para partilhar consigo a mensagem da parte de Deus. Sabe, para mim é realmente salutar saber que Jesus teve vários encontros quando por aqui passou nesta terra. E hoje eu gostaria de falar consigo acerca de um dos encontros mais espetaculares que Jesus teve, portanto, com alguém também especial. Uma das coisas que realmente eu aprecio em Cristo é o facto de ele, na realidade, ter tido sempre o privilégio de se relacionar com os desfavorecidos, os marginais da sociedade, aqueles que na realidade não teriam, enfim, muito valor aos olhos dos seres humanos. Por isso, hoje, eu gostaria de lhe propor exatamente este encontro que Jesus teve com um homem chamado Zaqueu, que se encontra exatamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e eu gostaria de ler consigo exatamente estes versículos, desde o versículo 1 até ao versículo 10. E eu vou ler partilhando consigo esta, digamos, a palavra de Deus. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar em tua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se. Ele hospedou-o na casa de um pecador. Foi criticado por isso. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse, versículo 9, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Meu prezado amigo, minha querida amiga, uma das coisas mais incríveis é que este homem, Zaqueu, na realidade ele era um publicano, ele trabalhava para o governo romano, ele era um cobrador de impostos e na realidade ele o que fazia era enriquecer-se, mas de uma forma que não era a mais correta, não era a mais justa. Nada que hoje na sociedade em que nós vivemos, neste mundo em que nós estamos, nada que seja diferente deste momento da vida de Zaqueu. O que este homem fazia era ir cobrar os impostos às famílias, às pessoas, nomeadamente aos próprios judeus. E o que acontece, o que ocorre, é que ao cobrar os impostos, ele fazia-o de uma maneira extraordinariamente muito peculiar. E o que ele fazia era, imagine, trazendo para os dias de hoje, imagine que Zaqueu ia à sua casa e ele ia cobrar-lhe a taxa ou o imposto que pertencia ao Estado, e na realidade o que ele fazia era dizer, bom, a senhora ou o senhor tem que pagar 1000 euros. Era a sua taxa. E então nós pagávamos, o meu amigo e a minha amiga pagava exatamente essa taxa, esse valor, e depois Zaqueu o que fazia era ficar com 900 euros e entregava ao Estado 100 euros. Já está a ver o quadro, não é verdade? Na sociedade, no mundo em que nós vivemos, isto é realmente uma realidade com a qual todos nós nos deparamos. E era assim que, na realidade, Zaqueu enriquecia. Era assim que Zaqueu se tornou um dos homens mais ricos naquela época. Mas é curioso que Zaqueu, que já tinha ouvido falar acerca de Jesus, acerca dos seus milagres, acerca daquilo que Jesus, na realidade, portanto, fazia, é interessante perceber que Zaqueu, de alguma maneira, ele já tinha entendido, já tinha ouvido falar de que Jesus era alguém especial, alguém diferente. E, na realidade, meu prezado amigo, minha querida amiga, o que vai ocorrer é qualquer coisa de extraordinário.
ele propõe no seu coração. Eu gosto da palavra propõe. Ou seja, ele decide. Ele diz, ele tem conhecimento que Jesus vai exatamente passar pela sua cidade. Vai passar em Jericó. Vai estar em Jericó. E Zaqueu realmente no seu coração, nasce o desejo no seu coração de querer ver Jesus. E este querer ver Jesus é muito mais do que contemplar apenas. É realmente o desejo de se encontrar com este homem, de perceber quem ele é, de entender realmente, enfim, que significado tem esta pessoa que é capaz de ressuscitar, que é capaz de curar, que é capaz exatamente de, enfim, operar prodígios extraordinários junto daqueles marginais da sociedade. E é curioso que Jesus entra na cidade de Jericó, diz que há uma multidão que o acompanha e entre esta multidão estão os seus próprios discípulos que vêm também com ele. E é curioso que Zaqueu quer ver Jesus, mas o texto bíblico também nos diz, no versículo 2, que ele é de pequena estatura. Ou seja, perante aquela multidão, aquela turba, Zaqueu sendo pequeno, ele não consegue exatamente ver Jesus. E, na realidade, é curioso como é que um homem de Estado vai exatamente tomar a decisão que Zaqueu tomou. Não é realmente muito normal. Eu diria que é realmente patético até. Zaqueu constata que por perto tem uma árvore e, na realidade, Zaqueu vai usar aquela árvore. Imaginem agora um homem de Estado exatamente subir a uma árvore, colocar-se em cima da árvore para poder ver Jesus. E é isso que Zaqueu faz. Zaqueu consegue, assim, dessa maneira, ultrapassar essa dificuldade da sua estatura. Ele sobe para a árvore. E ali está ele para ver Jesus. Talvez no seu coração haja o desejo de querer encontrar-se com Jesus. Será que Jesus vai se preocupar com ele? Será que Jesus vai manifestar interesse por ele? Será que Jesus vai realmente parar? Vai convidá-lo? Vai, enfim, descer da árvore para falar com ele? Pois bem, prezados amigos, embora não fosse a vontade da multidão, embora não fosse a vontade dos discípulos, porque no coração dos discípulos não existia, enfim, digamos, o desejo de que Jesus se encontrasse com um pecador, com um marginal, e neste caso eu diria mesmo até, com um ladrão, com alguém que na realidade roubava e que o que ele merecia era exatamente estar numa prisão, numa cadeia e pagar por tudo aquilo que na realidade ele estaria a fazer de errado. E o curioso, porque Jesus está por cima efetivamente da lógica e da razão humana, porque Jesus não vê como eu e tu vemos. Jesus olha para dentro do teu coração e vê exatamente a potencialidade que ali está. O que tu podes vir a ser, não importa qual é a tua situação, o que tu podes vir a ser transformado pelo poder de Deus na tua vida. E na realidade, Jesus é incrível. Jesus vem, Jesus aproxima-se, Jesus para debaixo da árvore, imaginem, e Jesus vai dizer a Zaqueu, Zaqueu, desce. Desce, Zaqueu, desce dessa árvore, porque na realidade eu quero ter um encontro contigo. Mas não é aqui, não é à frente de todas estas pessoas, é na tua casa, Zaqueu. Eu quero estar contigo, eu quero dialogar contigo, eu quero escutar-te, eu quero ouvir-te, eu quero, na realidade, estar lado a lado, coração a coração. E isto é qualquer coisa de extraordinário. Zaqueu não quer acreditar, meu prezado amigo, minha querida amiga. Ele não acredita. Como é que Jesus se interessa por ele? Um marginal, um gatuno, que na realidade devia estar, como disse, preso, e agora Jesus se interessa-se por esta pessoa. Que coisa extraordinária. Ambos vão para a casa de Zaqueu e, na realidade, quando se aproximam da casa de Zaqueu, provavelmente Zaqueu tem algum receio de que Jesus entre em sua casa, talvez pensando que a sua casa está desarrumada, pensando talvez que Jesus merecia entrar numa casa limpa, ordenada, organizada, e se calhar não era assim que a casa de Zaqueu, portanto, se encontrava. Não temos evidências de que Zaqueu seria um homem casado, portanto, com uma família e, portanto, enfim, se calhar teria ali uma casa mais ou menos desorganizada.
E Zaqueu, se calhar, e digo eu, na minha imaginação, se calhar Jesus diz a Zaqueu, amigo, não te preocupes com a casa. Não é o momento para nos preocuparmos com aquilo que é o aspecto material, o aspecto físico da tua casa. Zaqueu, eu estou muito interessado no teu coração. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, um dos maiores problemas, se não o maior problema do ser humano, se calhar o seu e o meu, é na realidade termos um coração desorganizado. Se calhar é termos um coração onde, na realidade, é preciso alguém intervir de fora para dentro, que seja capaz de descer ao nosso nível, como Jesus fez com Zaqueu. Talvez fosse a primeira vez que tivesse acontecido na vida de Zaqueu alguém descer ao seu nível, pegar-lhe na mão, fazer um percurso com ele lado a lado, coração a coração, porque Jesus é assim. Não há... Jesus, por maior que ele seja, ele tem a capacidade de viver no meu e no seu coração. Esta é a grandeza de um Deus que ama. E Jesus olha para Zaqueu não como ele é, Jesus olha para Zaqueu como ele pode vir a ser transformado pelo poder de Deus, do Espírito Santo na sua vida. Jesus vem muito mais além do que nós vemos. E, meu querido amigo, Jesus vai dizer a Zaqueu, não te preocupes, não é a casa agora. O objetivo não é o fazer a cama, não é o lavar os tachos ou as panelas, não é realmente aspirar a casa. A prioridade neste momento, Zaqueu, é o teu coração. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero dizer-lhe uma coisa muito importante nesta mensagem de hoje. E o que eu lhe quero dizer é que das coisas, se não a coisa mais difícil que nós temos exatamente para dar, é o nosso coração. E é a única coisa que Jesus te pede. É a coisa mais importante que Jesus pede. Aliás, na Bíblia, Jesus pede exatamente isso quando ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Porque é no coração que se desenvolve o orgulho, o egoísmo, o problema e os problemas que afetam este miserável planeta e este miserável mundo, tal como ele existe. É por isso que Jesus pede o coração. Porque é lá que está exatamente o problema. E Jesus quer transformar um coração de pedra num coração de carne. E é isso que Jesus está a pedir a Zaqueu agora. Zaqueu, eu estou interessado no teu coração. Eles entram e, sabes, meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero dizer-lhe uma coisa. Eu não sei o que Jesus disse a Zaqueu. E não temos na Bíblia o registro desse diálogo. Mas o que eu quero dizer-lhe esta manhã, ou esta tarde, ou esta noite, independentemente do dia e da hora em que esteja a ver esta mensagem, e ouvir esta mensagem, eu gostava de lhe dizer uma coisa muito importante. É que, na realidade, independentemente de estar ou não estar escrito na Bíblia o diálogo ao detalhe de Jesus com Zaqueu, o que eu sei é aquilo que o texto bíblico diz. É que, na realidade, Zaqueu toma uma decisão. Talvez a decisão mais importante da vida dele, que foi entregar o coração a Jesus. E quando tu entregas, e quando nós entregamos o nosso coração, há resultados, há consequências. E, na realidade, a primeira consequência, o primeiro fruto visível desse encontro de Zaqueu com Jesus está exatamente no versículo 8, quando Zaqueu diz: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei a alguém, se eu extorqui alguma coisa a alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ah, meu prezado amigo, que coisa extraordinária. Isto não é possível sem a ação divina na nossa vida. Não é possível. Só na realidade, pela ação de Deus no coração deste homem, que na realidade, meu prezado amigo, era um marginal, embora vivesse bem, materialmente, embora estivesse numa situação social que lhe dava privilégios, embora estivesse aparentemente bem, este homem estava interiormente longe de Deus. E o problema do ser humano é exatamente este. Não tem que ver com aquilo que a pessoa tem, não tem que ver com aquilo que eu e o meu amigo e a minha amiga temos, mas tem que ver com o ser, aquilo que eu e você somos. Isto é o mais importante. E, na realidade, Jesus vai trazer dignidade ao ser desta pessoa. Jesus vai realmente fazer um trabalho
no sentido de recuperar a dignidade deste ser humano. Vai reinseri-lo na sociedade, mas agora com uma outra perspectiva completamente diferente. Zaqueu ganha novos ideais, novos sonhos, novas perspectivas. Zaqueu agora, realmente, como diz o texto bíblico no versículo 9, Jesus vai dizer claramente: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Filho de Abraão, aqui neste texto bíblico, significa este homem, ou seja, não é porque na realidade tu sejas judeu ou sejas o que quer que sejas, portanto, ou que pertenças a qualquer denominação religiosa a que pertences, não é para pertenceres a qualquer denominação ou teres nascido judeu que te dá vantagens em relação ao reino dos céus, mas sim o nascer de novo, mas sim o entregar o teu coração a Deus. Isto é importante, muito importante. Sem esta entrega, meu prezado amigo, não há salvação. Porque a salvação vem por a aceitação de um homem na tua vida. A salvação vem por aceitar Jesus como teu Salvador pessoal. E isto Jesus quis transmitir aos seus discípulos. Jesus com isto está a dizer aos discípulos: meus amigos, não é pelo facto de vocês serem meus discípulos que vocês têm mais privilégios do que Zaqueu ou de qualquer outro homem. E isto é importante nós percebermos. Aliás, os próprios discípulos tentaram fazer tudo para que Jesus, na realidade, não entrasse na casa de Zaqueu. Aliás, Jesus é acusado. Como é que é possível este homem comer com pecadores? É interessante, não é verdade? O próprio Jesus é acusado pelos seus próprios discípulos. Como é que é possível? Como é que é possível relacionar-se exatamente com seres humanos que são marginais na sociedade? Como é que é possível? Porque os discípulos provavelmente teriam uma noção de que, na realidade, na vida eterna, só entrarão exatamente aqueles que, enfim, não têm qualquer, eu diria, não cometem qualquer erro, não cometem qualquer pecado, não cometem... Mas não é assim. Quem vai entrar no reino dos céus são exatamente pecadores arrependidos. Pecadores que aceitaram Jesus, que entregaram o seu coração a Cristo. São esses que entrarão e entrarão exatamente passando pela porta. E a porta, meu querido amigo, é Jesus. E Zaqueu percebeu isso. Mas é interessante que até ao momento em que Zaqueu, na realidade, tomou a decisão de entregar o seu coração a Jesus na sua casa, na sua própria casa, houve um processo. E esse processo, lembra-se, no início da mensagem, quando eu disse que, na realidade, Zaqueu já tinha ouvido falar dos milagres de Cristo, das operações extraordinárias que Cristo tinha exatamente realizado. Pois bem, não foi por acaso. Não foi por acaso que Zaqueu ouviu. Não foi por acaso que Zaqueu subiu à árvore. Não foi por acaso que Zaqueu realmente aceitou a proposta e o convite de Cristo de ir à sua casa e ter um encontro especial, coração a coração, olhos nos olhos com Jesus. Não foi por acaso. Durante todo esse tempo, o Espírito Santo foi trabalhando com a mente e com o coração de Zaqueu. Deus encontrou exatamente no coração de Zaqueu uma oportunidade. E é isto que eu queria que o meu amigo também percebesse, na realidade, ao ouvir esta mensagem da parte de Deus. Deus precisa que eu e nós lhe demos uma oportunidade. Sim, uma oportunidade. E sabe, é muito importante perceber que quando Deus nos criou com o livre-arbítrio, Ele não controla a sua vontade, nem controla a sua liberdade de escolha, nem decisão. Ele espera que cada um de nós possa dar-lhe essa oportunidade. Esse é o passo, essa decisão. Foi isso que Zaqueu fez, tocado pelo Espírito Santo. E o que eu espero é que cada um de nós, o meu amigo e a minha amiga, na realidade, possa, ao ouvir esta mensagem, possa deixar-se tocar pelo Espírito Santo e, na realidade, tomar a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Jesus quer ter um encontro consigo. Não sei onde. Não sei se será na sua casa, não sei se será debaixo de uma árvore, não sei se será numa estação de comboio, não sei se será numa estação de metro, não sei onde. No mercado, não sei. Só sei que Jesus é alguém que todos os dias, a todo momento e a toda hora,
Ele interpela. Ele quer ter esse encontro. Ele está desejoso de ter esse encontro consigo. Espera exatamente pelo seu gesto. E isto, sabe, é muito importante. Quando há uma imagem bíblica que eu gostaria de partilhar consigo, essa imagem que eu quero que realmente também tenha neste momento presente e diante de si, é aquela imagem de Jesus a bater à porta. Ele mesmo descreveu essa incrível imagem quando ele disse: eis que estou à porta e bato. Reparem, a primeira ação é de Deus. Deus todos os dias está a bater exatamente à porta do seu coração, mais uma vez o coração. E o texto bíblico continua dizendo: se alguém abrir. Este é o lado humano. Ou seja, como Zaqueu. Ou seja, a primeira iniciativa foi de Deus em relação a Zaqueu. Deus sabia que em Jericó estava este homem desejoso de ter um encontro com ele. E o segundo passo, exatamente, é o querer estar com Jesus. É o abrir a porta. E o abrir a porta é o meu gesto, é o seu gesto. É a sua decisão, é a minha decisão. E Jesus espera que eu abra a porta para que possa entrar. Não na minha casa, nem na sua casa física, mas, a exemplo de Zaqueu, no seu coração. Eis que estou à porta do seu coração. Estou a bater. Jesus está a bater à porta do seu coração, do meu coração. Ele espera que eu abra. Que cada um de nós possa abrir e possa permitir que Jesus tenha esse encontro connosco. E se alguém abrir, diz o texto, eu entrarei. Jesus não é um ladrão. Jesus não força. Jesus não arromba portas. Jesus bate. Jesus espera que tu e eu possamos convidá-lo a entrar com o gesto de abrir a porta. Isto é importante entendermos. É um processo. É uma caminhada. É exatamente isso, é uma caminhada. Jesus consegue vir e descer ao meu e ao seu nível. E Ele quer fazer este percurso comigo e consigo. Isto é brilhante. Se alguém abrir a porta, diz Jesus, eu entrarei então. Porque Jesus sente-se convidado. Jesus só entra se for convidado. E então Ele diz, eu abrirei, se tu abris a porta, eu entrarei, eu cearei contigo. Imagina estas imagens extraordinárias. Jesus passa a ser o seu melhor amigo, o companheiro do dia a dia. Ele passa a partilhar refeições consigo. Ele quer não somente entrar, mas Ele agora deseja permanecer. E isto é importante. Meu querido amigo, realmente o texto bíblico, na parte final, reparem o versículo 10. Ele diz qualquer coisa de extraordinário. Ele diz, pois o Filho do Homem, referindo-se a Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. É isto. É isto. O valor do Evangelho está aqui. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu, repare bem, Zaqueu, apesar de estar na condição social em que estava, ele estava perdido. Há muita gente na sociedade em que vivemos que está perdido. Estão completamente sós no meio de uma grande multidão, a necessitar efetivamente de uma paz interior, a necessitar exatamente de um reencontro consigo mesmo. Mas que esse reencontro, essa paz, não pode realmente ou não podem ser adquiridos ou comprados. Esse reencontro e essa paz só é possível pela dimensão espiritual, no encontro pessoal que o meu amigo pode ter, se quiser, obviamente, com Jesus. Porque Jesus quer. Jesus quer fazer parte do seu projeto de vida. E através desta mensagem, meu prezado amigo, eu aproveito para realmente, por que não? Por que não fazer-lhe um apelo? Se é o seu caso, se identifica com Zaqueu, ou se identifica com qualquer outra circunstância, por mais indigna que possa pensar que na realidade em que se encontra, se realmente pensa que para si não há solução, e quantas pessoas eu tenho conhecido que me têm dito, eu já desci tão baixo que não há solução para mim, pois não há nada errado se não pensar desta maneira. Por isso, eu quero desafiá-lo a que neste momento, aonde estiver, mesmo
aonde estiver, não importa se está dentro de um carro ou se está a ver-nos na sua casa ou a ouvir esta mensagem, não importa onde está a ouvir a mensagem. Eu quero realmente desafiá-lo a parar 30 segundos e realmente dizer a Cristo: Senhor, eu quero entregar o meu coração a Ti. Eu quero neste momento, como fez Zaqueu, eu quero convidar-te a que tu entres no meu coração, entres na minha casa e possas ordenar a minha vida de acordo com a tua vontade. Perceber que, na realidade, eu quero ter um encontro contigo. E sabe, se é esse o seu caso e se é isso que deseja neste momento, então, meu prezado amigo, diga isso a Jesus. Entregue o seu coração. Diga-lhe: Senhor, aqui estou. A exemplo de Zaqueu, eu quero, na realidade, entregar a minha vida completamente a Ti. E se for o caso, se necessitar de apoio, se necessitar de, enfim, uma ajuda para a sua caminhada espiritual, não hesite em contactar a Novo Tempo. Nós estamos disponíveis para realmente o ajudar nesse processo. Nós estamos disponíveis realmente para colaborar consigo, dando-lhe o apoio que necessita para que, na realidade, esse encontro seja uma realidade na sua vida. Meu prezado amigo, foi um prazer estar consigo. E se tomou a sua decisão, eu estarei orando para que, na realidade, seja uma decisão que possa resultar, e de certeza que resultará, para a vida eterna. Que Deus o abençoe. Que Deus possa derramar sobre si as suas bênçãos. Eu estou certo que, se o fizer, se o aceitar, pode ter a certeza que a sua vida será completamente diferente, sob a condução e a direção de Cristo na sua vida. Oro por si, pela sua família e pela sua decisão. Este é o meu desejo profundo que quero deixar aqui para vós. Um grande abraço e que Deus o abençoe.